meus amores, amigas, amigos, crocheteiros, tricoteiros, tricoteiras, crocheteiras. Tudo bom com vocês? Olha como eu tô toda empacotada aqui nesse super casaco gigantesco que eu fiz. Vou mostrar pra vocês aqui esse casacão, ó. Ele nem cabe na tela. É bom que se eu for pra esquiar em Bariloche um dia... Sabe esse dia que eu nem sei se vai acontecer, eu já tenho um casaco pra ir, né, gente? Olha que lã grossona, ó. Muito bom, né? Então, no nosso encontro aqui de hoje, eu vou explicar pra vocês, vou tentar explicar o mais breve possível como é que foi que eu fiz esse casacão aqui, sem seguir receita. Tirei da minha cabeça. Ai, ai. Mas eu vou explicar depois da vinheta. Entra a vinheta. Muito bem, voltamos. Ok, primeiro eu vou contar brevemente a história aqui desse casaco. Eu tinha uma cacharel de lã, mas na minha época eu chamava cacharel, tá, gente? Vocês que são mais jovens aí do que eu, me falem aí na cidade de vocês, no tempo de vocês, como que se chama essas blusas assim, que são todas, que é a blusa assim, que é toda fechada e que tem essas golas assim, desse tipo, igual desse meu colete, ó. Fala aí que pra mim, na minha época, sabe? Se chama cacharel, tá? E eu vou colocar a foto dela aqui, ó. Ai, esse barulhinho aí é o guardinha passando aqui, viu, gente? Também passa o guardinha aí onde vocês moram, aqui passa. Bom, tá vendo essa cacharel? Linda, maravilhosa, que eu mesma fiz. Ah, que modesta. De tricô? Pois então. Essa cacharel aí, era uma vez uma cacharel de tricô que eu fiz, vermelha, né? Que é essa aí da foto. Um belo dia eu me cansei dessa cacharel, sabe? E aí, quando você sabe fazer tricô e crochê, a principal vantagem é que você pode enjoar das coisas, e aí você vai lá e desmancha e faz outra coisa, transforma em outra coisa. Aquilo que você, né, uma hora usou e achou que era super legal, e até que um dia você, né, enjoou e decidiu transformar em outra coisa. Então você vai lá, desmancha tudo e faz outra coisa. E foi o que eu fiz. Por quê? Porque eu tinha feito essa cacharel de tricô e ela ficou bem soltinha, bem gostosa, bem fofinha, bem quentinha, mas ficou quente demais. E aí você entra nos lugares e tira a cacharel, porque às vezes os lugares estão quentes, mais quentes do que do lado de fora. E na hora que você vai sair, coloca a cacharel. E quando você vai entrar em outro lugar, tira a cacharel novamente. Então, às vezes eu ficava nesse tira e põe dessa cacharel que ficou bem quente mesmo, né? Ela é muito boa quando você, sei lá, vai para Campos do Jordão, coloca uma legging, né? Como é que é o nome dessas calças? Esqueci o nome dessas calças bem justinhas, assim. É legging mesmo, né? Aí você coloca essas calça legging, assim, peluciada, assim, quentinha, coloca uma bota, coloca essa cacharelzona por cima, e ela cobre todo o bumbum e você fica linda. Porém, quando você entra nos lugares, os lugares estão quentes, né? Então, assim, tão geladinhos quanto o lado de fora. Aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi desmanchar e transformar num casaco de crochê. E aí veio o primeiro ponto principal dessa odisseia, epopeia de transformar uma blusa de tricô numa blusa de crochê. O primeiro grande inconveniente, vou chamar assim, é que o crochê gasta mais lã do que o tricô. Então, se você é uma pessoa que decidiu um belo dia que você ia comprar lã para fazer uma blusa de tricô, e você é daquelas pessoas que muda de ideia com facilidade, e que você sabe que mais para frente você vai querer desmanchar a sua blusa de tricô e transformar numa blusa de crochê, eu te aconselho a comprar pelo menos uns 4 novelos a mais, porque o crochê gasta mais, tá? A depender também do tamanho da blusa, mas ele gasta mais. Ponto. Mesmo que você faça a blusa do mesmo tamanho, ele vai gastar mais. Não se sabe exatamente por quê, mas ele gasta. E ele é mais grosso também, né? Fica mais grosso. Enfim, talvez seja por isso. Bom, agora, se você tem lá uma blusa
que é de tricô, você enjoou, você quer desmanchar e transformar numa blusa de crochê e não tem lã sobrando, você pode comprar outra cor e misturar, que foi o que eu fiz aqui, né? No meu caso aqui, eu poderia ter comprado tanto cor de abóbora, poderia ter comprado bege, marrom, né? Alguma outra cor mais clarinho, begezinho clarinho, qualquer coisa assim, enfim, qualquer outra cor, ou cinza até mais claro, mas eu gostei desse chumbo aqui e achei que ele ia ficar um casaco assim, meio sóbriozão, com esse chumbo que ia ficar muito bonito. E, modéstia à parte, eu achei que ficou legal, né, gente? Nem cabe na tela aqui, ó, do meu celular. Bom, como que eu fiz esse casaco? E como que você vai pensar para poder fazer um casaco como esse ou parecido com esse, sendo de crochê e não tendo receita? O bom do crochê é justamente a gente ter essa independência. Ah, mas eu posso seguir receita? Você pode fazer o que você quiser. Mas quando você tem um pouco mais de independência, você cria, entende? A receita da tua cabeça, do jeito que você acha que tem que ser, do seu gosto. Não precisando estar preso a uma receita, a um sistema, qualquer coisa assim, a um gráfico, nem nada disso. Eu não queria fazer nada trabalhado, eu queria fazer ele todinho assim, ó, de ponto alto, como eu fiz aqui, e pra mim, pro meu gosto pessoal, tá bom assim. Se você quer fazer ele todo trabalhado com algum outro ponto, aí, ok, você escolhe aí o ponto da sua preferência. Eu queria fazer ele todo assim, de ponto alto. Então, como que eu penso quando eu vou fazer um casaco como esse? A gente já aprendeu a fazer o ponto baixo e o ponto alto. E ponto baixo e ponto alto é tudo o que tem nesse casaco. Ele é um casaco todo feito de ponto baixo e ponto alto, tá? E alguns aumentos e diminuições. Mas hoje eu vou explicar para vocês, assim, basicamente como que eu pensei esse casaco. E nos nossos próximos encontros eu vou ensinando vocês a fazerem aumentos e diminuições para poder também, né, ganhar essa independência na hora de fazer o crochê. Então, como que você vai pensar? Você vai com a sua fita métrica. Cadê minha fita métrica? Tá aqui. Você vai com a sua fita métrica, amiga. Lembra que nas primeiras aulas eu falei que nossa melhor amiga é a fita métrica. Com a sua fita métrica, você vai medir em você os seus maiores pontos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm ombros mais largos e cintura mais fina. Tem mulheres que são mais gordinhas, são mais barrigudinhas e tem menos seio. Tem outras mulheres que têm mais seio, que é o meu caso. Tenho mais seio e menos barriguinha, né? Então, o meu ponto principal, em termos de medida, é o tamanho dos meus seios. Agora, se você é mais barrigudinha, né? É mais assim, cheinha também, é mais barrigudinha, então o seu ponto principal é o tamanho da tua barriga. Porque você não vai poder fazer o resto da blusa toda sem ter como parâmetro a medida da sua barriguinha. Por que isso? Porque senão a blusa vai ficar linda aqui em cima e depois vai ficar apertada na barriga. Então, você já mede a circunferência, a sua cintura, né? Se você tem barriguinha, se você vai ver como que é o seu corpo. Você vai conhecer o seu corpo e vai ter que fazer, e vai fazer a sua blusa de acordo com o seu corpo, respeitando as suas medidas, entendeu? Então, assim, eu tenho mais seio e quadril, bastante quadril, né? Mas eu sou barrigudinha também, mas eu não sou tão barrigudinha, tenho mais seio. Então, o meu ponto principal é o tamanho do seio. Então, eu venho, meço o tamanho do seio, tá? Vou lá e anoto. Aí, eu vou começar minha blusa pelo seio. Olha isso. Ao invés de eu começar aqui por baixo, como são as blusas tradicionais, para eu não ficar com uma correntinha lá embaixo, e a gente sabe que a correntinha ela não tem uma elasticidade tão grande quanto o restante, né, da blusa, eu vou deixar a rigidez da correntinha pro meu ponto mais largo, que é o seio. Então, eu comecei, é assim que eu fiz. Eu fiz uma correntinha gigantesca para que eu não precisasse fazer costura, nem deste lado, nem deste lado. Aliás, eu não fiz costura nenhuma nessa blusa, não tem nenhuma costura. Aliás, mentira, ela tem 2 costurinhas aqui no ombro e só. O resto, ela não tem costura nenhuma. Então, eu fiz uma corrente bem comprida aqui no seio, certo? E fiz uma carreira inteirinha de ponto alto.
Depois que eu fiz a minha carreira inteirinha de ponto alto, eu medi novamente, porque depois que a gente faz uma correntinha, a gente faz a correntinha. Lembra, numa das aulas eu falei sobre isso, numa das nossas aulas de crochê eu falei sobre isso. Que a gente faz uma correntinha e aí a gente faz a primeira carreira de ponto alto e percebe que depois que fez o ponto alto, o crochê ficou maior. Por que que isso acontece? Porque a correntinha ocupa um espaço e o ponto alto ocupa um espaço um pouquinho maior. Igual no tricô. Quando você coloca os pontos na agulha de tricô, ele fica assim, depois que você faz a primeira carreira, ele fica assim. Porque os pontos na agulha ficam pequenininhos e depois quando você faz o primeiro ponto, ele fica mais largo. Logo, né, o mais largo de um ponto, mais o mais largo de outro ponto, vai fazendo com que o trabalho no total, né, no todo, fique todo mais largo, certo? No crochê é a mesma coisa, então às vezes eu faço uma correntinha desse tamanho. E depois que eu faço a primeira carreira toda de ponto alto, ele fica um pouco maior. Então você faz tudo que você vai fazer, que é depender da medida apenas da tua correntinha, você faz uma correntinha na medida certa, aí você faz uma primeira carreira inteira de ponto alto. Aí você coloca a carreira toda de ponto alto no seu ponto principal aí, ou na tua barriguinha, ou no seio, ou no ombro, no lugar que for mais estratégico aí pra você. Você mede e aí você vai saber se aquela largura ficou boa pra você. Ficou boa pra você aquela largura? Aí você vai começar a trabalhar, tá? Então, assim, você começou a trabalhar daqui pra cima, você já vai colocando no teu corpo e já vai medindo, como eu fiz com o escolete. Então, eu fui colocando aqui e fui observando que aqui eu precisava fazer uma diminuição. Então, peguei e fiz uma diminuição. Coloquei de novo, preciso fazer outra diminuição deste lado. Fiz mais uma diminuição, fiz a minha carreira. E fui colocando em cima do meu corpo e vendo a cava quantos pontos que eu ia precisar, que eu fui precisando diminuir ao longo de toda este lado aqui do meu casaco, para que ele ficasse bem centralizadinho aqui junto ao ombro, não ficasse caidão, não ficasse muito estranho, também não ficasse muito apertado, certo? Uma vez que eu fiz este lado todo aqui, contando também com aqui o meu decote e tudo mais, que eu também fui experimentando, fui colocando, enfim, daqui a pouco eu falo do decote. Mas assim, uma vez que você contou e viu como que ficou toda a cava de um lado da tua blusa, você vai e anota. Então assim, primeira carreira, diminui 2 pontos. Terceira carreira, mais 2 pontos. Quarta carreira, mais 2 pontos. Você deixa ali anotado, faz um desenhinho num papel. Desenha uma blusinha no teu papel, exatamente no modo como vai ser a tua blusa. Faz um desenhinho. E aí você coloca assim, né, a primeira carreirinha, diminui 2 pontos. Você vai e anota. Na segunda carreirinha, mais 2 pontos. E assim sucessivamente. E conta quantos pontos sobraram. Aí você vai pro outro lado. E faz igual. Então tem que sobrar uma quantidade de pontos deste lado e outra quantidade de pontos do outro lado. E a quantidade de pontos ser a mesma. E nós vamos fazendo esse mesmo trabalho também pro decote. Então eu, por exemplo, quis que o decote fosse um decote em V. Ó, eu vou ver se eu coloco ela aqui e mostro pra vocês. Eu não tô ensinando vocês hoje não, tá, gente? Eu tô só mostrando, curiosamente, como que a gente pode ficar mais independente no crochê, né? Quando a gente faz um trabalho de crochê e até mesmo um trabalho de tricô. Ai, meu Deus, tô derrubando tudo aqui, gente. Olha, ele ficou um casacão. Então, assim, olha, eu quis, por exemplo, que ele ficasse com um decote V, e que na base do meu decote V eu pudesse colocar um botão. Dá pra ver? Olha. Então, o que que eu fiz? Eu fui colocando sobre o meu próprio corpo mesmo. Eu vim fazendo aqui o crochê, e quando eu cheguei aqui, eu vesti e falei assim, e pensei assim, bom, eu quero que ele venha um pouquinho mais pra cá. Então, pra ele vir um pouquinho mais pra cá, deixa eu contar quantos pontos eu vou ter que diminuir. 1, 2, 3. Então, vou diminuir 3. Aí, tirei, fiz aquela carreira toda diminuindo 3. Coloquei de novo. Bom, agora eu quero que ele venha um pouquinho mais pra cá. Então, eu vou diminuir mais 3 pontos. Aí, fui lá, diminuir mais 3 pontos. E dessa forma, eu não precisei seguir receita nenhuma. Eu só fui colocando sobre o meu corpo,
depois eu costurei aqui em cima, costurei aqui e vesti essa partezinha toda aqui de cima, pra ver se ia ficar bom no meu ombro, se a cava ia ficar boa, se ia ficar apertada aqui na cava, tá vendo? Olha lá, se ia ficar folgada, se eu ia poder usar uma blusa por baixo como eu tô usando agora, certo? E é isso. Bom, depois de fazer tudo isso, e depois que eu consegui terminar toda essa parte cinza daqui pra cima, aliás, daqui da metade pra cima, e que eu fiz toda a cava aqui, deixei toda pronta essa parte da frente, e fiz também a parte de trás, eu juntei as duas partes, virei o trabalho de cabeça pra baixo, e fiz daqui pra baixo virado. E terminei o casaco aqui embaixo. Ou seja, o crochê tem essa liberdade. O crochê dá essa liberdade pra gente. De você fazer ele de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Você pode começar uma blusa por aqui e terminar ela embaixo. Ou você pode começar uma blusa embaixo e terminar em cima. Ou como no meu caso, ou como no caso desse casaco que eu fiz, eu comecei ele pelo meio. Olha, eu comecei ele por aqui e vim daqui pra cima e depois continuei ele daqui pra baixo e fui fazendo a volta toda dele. Vou até dar uma voltinha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu fiz ele inteiriço, ele não tem nenhuma costura, olha. A minha carreira ficou gigantesca, lógico, né? Tinha, sei lá, nem contei os pontos, viu, gente? Eu fui fazendo, olha, ele não tem nenhuma costura. E eu fui fazendo ele assim, ó, todo reto, todo reto. Quando chegou aqui no quadril, como eu também tenho bastante quadril, eu decidi que ia ser mais interessante se eu aumentasse alguns pontos. Então, no meio da minha carreira, eu aumentei uns 2 pontinhos aqui, depois mais 2 aqui, mais 2 ali, aleatoriamente. E fui aumentando vários pontos para que ele ficasse um pouquinho mais acinturadinho aqui e um pouquinho mais abertinho no quadril. Ok? Isso não foi uma aula, tá, gente? Isso foi só um vídeo de curiosidade sobre como que a gente pode se sentir livre, independente na hora da gente fazer um crochê, sem precisar ficar se apegando tanto às receitas. A gente pode seguir as receitas, pode, a gente pode ser livre e a gente pode usar a nossa cabeça para criar, que é uma coisa que muitas vezes a gente não faz, né? A gente pega lá a receita que tá pronta e tudo mais, que já tá mais prática lá, a receita pronta e tal, e às vezes a gente deixa o nosso espírito criativo para lá. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade aqui hoje. Espero que vocês tenham achado bonito o meu casaco também. E nos encontramos na nossa próxima aulinha, onde a gente vai aprender a fazer os aumentos e as diminuições do crochê, que isso a gente não aprendeu ainda, né? A gente já aprendeu a fazer o ponto baixo e o ponto alto. E olha, esse casaco, ele só tem ponto baixo e ponto alto, gente. Olha, essa bordinha eu fiz toda de ponto baixo, tá vendo? Olha, vou colocar bem pertinho aqui pra vocês verem, ó. Ela é toda de ponto baixo. Inclusive é onde eu coloquei os botões e do outro lado onde eu fiz a casinha dos botões, olha. Com correntinha. Não tem muito segredo, eu só fiz a correntinha e fiz os outros pontos baixos no entorno da correntinha. E o resto eu fiz inteirinho de ponto alto, olha. Tem uns aumentinhos, tá vendo? Como ele começa a ficar com um aumentinho aqui, dá pra ver, ó, que ele faz um desenhinho aqui que abre, olha. Tá? E terminei fazendo uma última carreirinha de ponto baixo, lá no final. Só pra fazer um acabamentozinho. Ou seja, em termos de ponto, não tem nenhum segredo. O segredo dele aqui é a plasticidade de ir fazendo aumentos ou diminuições, de ir fazendo a manga. A manga eu também fiz direto. Eu peguei aqui em cima, aonde tava o buraco, fiz uma carreira de ponto baixo, só pra poder contar, fica mais fácil de contar os pontos, e fui fazendo a manga e depois diminuindo. A cada carreirinha diminuía 2 pontinhos, pra ela ficar mais fechadinha. Mas também não precisa diminuir se não quiser, tá? Se quiser que fique com aquela mangona assim, pode fazer, deixar com aquela mangona.
É que eu sou atrapalhada, né, gente? Se eu deixar uma mangona, eu com certeza vou ficar me enroscando em todos os lugares. Principalmente nas maçanetas das portas. Eu sou muito atrapalhada, né? Mas se você ainda é tão atrapalhada assim como eu, então dá pra fazer direto, ó. No meu, olha, até dá pra ver aqui no vídeo, ó, que ele tem diminuições, tá vendo? Mas também não tem nenhuma costura, olha. Eu fui fazendo essa carreira indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Dá pra fazer direto? Dá pra fazer direto também se você quiser, tá? É isso que eu tinha pra vocês hoje. No nosso próximo encontro, eu vou ensinar vocês a fazer os aumentos e as diminuições no crochê, que também não tem segredo nenhum. Tá bom? Muito bom, bom descanso pra vocês e nos vemos no próximo encontro. Tchau, fiquem com Deus.